Olá, queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Valdinei, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Missão Apostólica, presidente fundador da faculdade FAITEL, Faculdade Internacional Teológica de Líderes, presidente do CETEPOS, Seminário Evangélico Teológico para Obreiros, e presidente da CEMADEB, Convenção Evangélica de Ministros das Assembleias de Deus do Estado da Bahia e outros. Nós estamos, nesse momento, gravando para vocês a nossa primeira aula da lição de número 1 da nossa revista do quarto trimestre de 2024. Uma revista lançada agora, no dia 27 de setembro, na nossa Assembleia Geral, 29ª Assembleia Geral, e também nos 25 anos da nossa igreja, festividade do Jubileu de Prata, e a nossa revista lançada agora, ela tornou-se um divisor de águas para a nossa igreja e para a nossa convenção. Estamos implantando um programa de educação bíblica continuada. Nesse quarto trimestre, nós lançamos só a lição de adultos, jovens e adultos. Mas, a partir de janeiro, nós já teremos crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nós temos um tema na capa da nossa revista, que está aí sendo também espelhada para vocês, da seguinte maneira: Provérbios, capítulo 27 e o verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Tem outra expressão que diz: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o rosto do seu amigo. E diversas outras versões que vai ficar bem mais claro. A vocês que vão assistir agora esse vídeo, nossa revista ela foi lançada na modalidade de livro. Olha só, na modalidade de livros, tá? Geralmente as igrejas lançam revista com um grampozinho no meio. Nós tivemos o cuidado de lançarmos em livros para que depois você tenha condição de utilizar esse material na sua biblioteca. E você que quer sua biblioteca arrumadinha, aqui está, tá? Um material que vai te ajudar também. E todas as vezes que você quiser fazer uma consulta, vai utilizar essa revista na modalidade de um livro. Essa revista ela foi baseada em um pensamento de que nós precisamos preparar pessoas na sua base, né? Já nas suas primeiras carreiras cristã, aqueles que estão na igreja e você já percebe que ele ou ela já tem uma chamada para liderar departamentos e alguma coisa semelhante. Então, esse material vai te ajudar bastante. Eu, ao longo dos anos, venho lidando com pessoas
e a gente vem a cada dia descobrindo algumas coisas à luz da Bíblia. E eu sempre digo que a Bíblia ela é um poço fundo, e cada vez que você tenta conhecê-la, ela te leva a mergulhar para níveis mais profundos. Eu disse domingo na nossa Assembleia Geral que nós precisamos preparar pessoas para que essas pessoas consigam desenvolver a sua tarefa no reino de Deus com excelência. Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: como eu posso identificar futuros potenciais líderes na minha igreja, tendo em vista que essa revista ela tem um tema sobre liderança eficaz na vida cristã. Esse é o tema da nossa revista. Dentro dela está dividido em lições. Nós temos 13 lições que será ministrada a cada domingo daqui até o último domingo de dezembro. Nós temos 13 domingos pela frente. Então, cada domingo desse será estudado um tema. E hoje nós vamos falar na nossa primeira lição, que é baseado num tema: ideias introdutórias e conceituais de liderança. Nosso texto áureo está baseado em Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao verso 28. Nossa verdade prática diz o seguinte: a verdadeira liderança se manifesta através do serviço aos outros, seguindo o exemplo de humildade e dedicação de Jesus Cristo. A leitura diária, que começou na segunda-feira passada, a leitura foi em Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao 28. O tema do texto áureo. Terça-feira, Provérbios 16, verso 9. Quarta-feira, 1 de Pedro, capítulo 5, do verso 2 ao verso 3. Quinta-feira, Tiago, capítulo 1, verso 5. Sexta, que é hoje, Josué, capítulo 1, verso 9. E amanhã, sábado, Filipenses, capítulo 2, versos 3 e versos 4. A leitura em classe está baseada em João, Evangelho de João, capítulo 13, do verso 1 ao verso 17. Os hinos sugeridos são o hino 432, o hino 126 e o hino 93 da nossa harpa cristã. Começando a revista, os professores, vocês vão perceber que existe, lá no início da revista, nós gravamos, aliás, nós fizemos uma breve orientação a vocês, professores, e lá está dividido em 7 pontos e uma conclusão. Então, primeiro nós vamos falar sobre a liderança, e a liderança cristã, ela é um chamado ao serviço e à integridade. Não se faz a obra de Deus de maneira relaxada. Você precisa ser íntegro para servir bem e desenvolver um trabalho com excelência na casa de Deus. Nós vamos perceber que está dividido aqui esse tema por alguns parágrafos. O primeiro vai dizer o seguinte: a liderança cristã é um conceito profundamente enraizado nas Escrituras. E ela está baseada, e se a gente for refletir, ela vai estar ligada ao caráter
e os ensinamentos de Jesus. Diferente dos modelos de liderança secular. A maioria das pessoas estão aí fazendo mentoria, e as mentorias que estão sendo feitas são para que você se torne líder de pessoas, olhando para a situação e a questão financeira das pessoas. Já quando nós olhamos para a liderança baseado na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar aí Jesus nos dando alguns modelos de uma excelente liderança. Então nós vamos perceber que liderança não está ligado a você ser uma autoridade sobre outras pessoas para que com essa autoridade alguém te respeite como líder. De forma nenhuma. Nós vamos perceber que, olhando à luz da Bíblia, nós vamos perceber que a liderança cristã, ela é fundamentada sobre a prestação de serviço. Para você ser um bom líder, à luz da Bíblia, isso está ligado ao serviço, como você serve as pessoas. Então, esse é um dos pontos que nós vamos explorar aqui na nossa revista do quarto trimestre de 2014. Nós vamos perceber que no Novo Testamento, Jesus é apresentado como um exemplo supremo de liderança. Você percebe que ele não veio para ser servido. Isso é um dos pontos primordiais no Novo Testamento, quando nós olhamos para Cristo como líder. Então, Cristo não veio para ser servido, ele veio para servir. Nós percebemos que, ao longo dos anos, alguns líderes nossos estão preocupados em ser servido, mas não estão preocupados em servir. Então, a essência da liderança cristã, nós vamos perceber que ela está ligada a Cristo, um ser dotado de compaixão, misericórdia, amor incondicional, e ele sempre está se colocando para atender à necessidade de outras pessoas. Então ele veio para trazer cura, trazer libertação, libertar aqueles que estão oprimidos. E você percebe que Jesus veio com uma atitude ou com atos de misericórdia. Então, um bom líder precisa sempre ser misericordioso, usar de misericórdia. Estamos vivendo uma época em que as pessoas, elas estão faltando amor, faltando misericórdia, e às vezes quando alguém está precisando ser ajudado, eu falo isso tanto ministerialmente, secularmente, financeiramente, espiritualmente, alguns líderes estão lutando, mas é para sufocar. E se alguém dá algum tipo de vacilo por aí, existem lideranças que partem para cima para matar. Nós temos um outro ponto também muito importante quando nós falamos da liderança cristã, chamada o serviço e a integridade, que é a liderança de Cristo. Ela é construída sobre um fundamento do serviço. Do serviço. E o tema da nossa primeira aula é mostrando como Jesus servia as pessoas. Então, em Mateus, capítulo 9, o verso 35, nós vamos perceber que esse texto, ele significa que a verdadeira liderança não é medida pelo poder
ou pelo controle, mas pela disposição de servir aos outros com humildade e dedicação. Um líder cristão vê sua posição como uma oportunidade para abençoar e edificar aqueles que estão sob sua influência, em vez de buscar vantagens pessoais. Então você que é líder, seja de departamento, você que é líder numa empresa, você que lidera algum departamento na sua igreja, se preocupe em influenciar os outros nesse aspecto de abençoar e edificar pessoas. O que Jesus veio fazer foi edificar, foi abençoar, foi mudar a vida de muita gente através da sua vida. Tendo em vista que há um vazio imenso em muitas pessoas e elas estão procurando aonde vão preencher esse vazio. Você precisa entender que todo membro, todo crente, todo líder, todo obreiro, todo pastor precisará de um mentor. Alguém que tenha condições de lhe instruir, de lhe ensinar, de capacitar. Algumas pessoas querem mentores mais perto. Outros escolhem mentores mais velhos, que consigam lhe trazer experiências para a sua caminhada cristã. Isso é fundamental. Então, o que você precisa primeiro fazer é procura na igreja, na sua empresa, no local onde você trabalha, se você é líder, procure descobrir verdadeiros líderes. E aí a pergunta que não quer calar é: como identificar futuros potenciais líderes na sua igreja, líder na sua empresa, líder no seu departamento? Daí deixa eu dar um conselho, baseado em algumas argumentações e algumas colocações do apóstolo Paulo, quando ele vai falar de liderança. Ele sempre teve o cuidado de chamar esses que estavam sendo treinados de filhos. Filhos. Então já vai um conselho. É bem mais fácil treinar e formar líderes que nasceram em casa, filhos na fé. Não que outras pessoas que vieram de outras igrejas e estão congregando com você não podem ser futuros potenciais líderes. Podem, claro que podem. Mas investir em alguém que você ganhou para Jesus, em alguém que você está treinando para servir amanhã, dificilmente estes líderes te decepcionará. Então, o que você deve fazer? Você deve repassar o que você aprendeu para outras pessoas, pensando do ponto de vista que tudo que você aprendeu não pode parar em você. Então você precisa derramar em outras pessoas, despejar em outras pessoas, para que essas pessoas se tornem potenciais líderes. Paulo está morrendo e ele chama o jovem Timóteo, um moço que ele encontrou em Listra, que tinha entre aproximadamente 14 e 15 anos, e ele decide derramar nesse jovem. E se a gente olhar à luz da Bíblia, Paulo faz um investimento pesado em Timóteo. Quando ele está partindo para a eternidade, ele chama esse jovem e diz assim: olha, o que de mim aprendeste? Ensina a homens
idôneos para que estes homens ensinem a outros. Então, a liderança não pode parar em você e quando você olhar na sua igreja que você vê alguém que pode ser um potencial líder, invista nele, invista nela. Tem pastores que quando vê alguém crescendo, se sobressaindo, tem irmãos que dizem, pastor, segura esse irmão aí, ele está se espalhando demais, tá? Mas você precisa continuar investindo naqueles que têm um potencial e que amanhã serão excelentes líderes. Você precisa ser líder e verdadeiros líderes, eles vão lutar para formar outros líderes. Então, para formar outros líderes, você vai precisar derramar o que você aprendeu em outras pessoas. Miles diz em um dos seus livros, sucesso sem sucessor é um fracasso. Mike diz em um dos seus livros, chamado Lei da Reprodução, John diz o seguinte, líderes que lideram líderes querem que alguém lhe suceda. Para que alguém te suceda, você precisa derramar nessas pessoas. Nós vamos perceber que José é um exemplo de liderança tremenda. Você percebe o que aquele camarada faz quando o Egito está na sua mão. Porém, ele não deixou ninguém para lhe suceder. Ele não preparou lideranças. Josué, um excelente líder, conquistou aquilo que foi lhe designado para conquistar, mas não deixou líderes. O livro de Juízes, que está em todas as nossas Bíblias, é um livro anárquico, porque você percebe que não tem um sucessor. Quando Josué morre, Josué não deixa ninguém para lhe suceder. Eis a razão pela qual houve a necessidade de levantar juízes. Então, por isso aí, vem agora o livro de Juízes. Por quê? Porque não há sucessor. Então, você precisa investir em pessoas. Agora, você não pode investir em qualquer pessoa. Você precisa investir em alguém que tenha reputação e caráter. Isso é dois pontos fundamentais em quem você vai investir. Eu li um texto domingo na nossa Assembleia Geral, que foi Filipenses, capítulo 2, o verso 20. Quando Paulo vai enviar ao jovem Timóteo àquela igreja, ele diz o seguinte, olha, eu não encontrei ninguém para mandar para aqui com as qualidades igual a de Timóteo. Então, Paulo, ele se preocupa e quando ele olha para o jovem Timóteo, ele vai enxergar nesse jovem caráter e personalidade. E olha que, se a gente olhar do ponto de vista, Paulo está investindo em um jovem que, de acordo com o costume da época, ele era o improvável. O improvável. Nós vamos falar disso lá na frente. Nós temos uma revista aqui, uma lição só sobre Timóteo. Ele era o improvável. Primeiro, por algumas razões.
ele era um rapaz doente. Era doente. Timóteo, ele era um moço novo. Esse era um ponto negativo na vida de Timóteo para liderar líderes, porque o costume da época, para ser líder de líderes, tinha que ter no máximo 40 anos, 50 anos, e Timóteo só tinha 35. Timóteo era doente, tinha um problema de saúde, por isso Paulo lhe orienta que ele deveria tomar água com um pouco de vinho. Então você percebe que Paulo, ele investe em um rapaz que tinha algumas dificuldades. Depois Timóteo era tímido, introvertido, era jovem, por isso Paulo diz: desperta o dom que há em você. Então você percebe que em alguns aspectos existem alguns líderes que têm dificuldades, mas são potenciais líderes e você precisa partir para cima. Então, Timóteo era um rapaz que Paulo vai dizer que a fé dele não era fingida. Paulo vai dizer que esse moço, ele aprendeu desde a sua meninice as Sagradas Escrituras, com sua avó, com sua mãe. Então ele tinha tudo para ser um excelente líder. E nós precisamos encorajar pessoas. Paulo vai dizer que o Timóteo tinha um coração ensinável. Ninguém era igual a ele. Sua reputação era invejável, seu caráter era invejável. E vai aqui uma orientação. Se aproxime de alguém que tem o que ensinar a você. Se aproxime de alguém que pode derramar em você, para que você se torne um excelente líder, O último ponto de orientação aos professores vai falar sobre a humildade como um caráter ou como característica central na liderança cristã. Todo líder de resultados é simples e humilde. Há um texto que diz que a humildade precede a honra. E você percebe que se tem uma coisa em Cristo, é humildade. Tá? Então você vai perceber que o apóstolo Paulo exorta os líderes a não pensarem em si mesmo, além do que convém. Então ele orienta os seus líderes, e eu quero ler com você um texto em Romanos, capítulo de número 12, e o verso 3. Romanos, capítulo 12, e o verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Não tente mostrar às pessoas aquilo que você não é, só para ficar bem na fita. Lembre-se que a humildade precede a honra. Tem aí uma orientação ao professor, para que você contextualize o trabalho que você está fazendo. Existe também aí, tá, um segundo ponto, que é: utilize exemplos bíblicos para fundamentar a sua aula. Quarta orientação: enfatize o caráter e a ética. Quinta, promova a reflexão e autoavaliação. Sexto,
cultive um ambiente de diálogo na sua sala de aula. 7º, incentive a oração e a dependência de Deus. Assim você terá verdadeiros líderes na obra de Deus. Então, nossa revista, ela está baseada no tema, nossa lição, na verdade, baseada no tema, ideias introdutórias de liderança. Então, nós vamos fazer aqui um apanhado da nossa revista para que vocês consigam entender um aspecto daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Espero que ao final dessa revista, em dezembro, você consiga tirar daí várias lições. E sei mais do que nunca que Deus vai lhe dar condição de ser um excelente líder através do que Deus tem reservado para nós. Então, nós vamos lá. Eu vou partir do ponto de vista, fazendo um comentário do nosso textuário, que é a chave, a porta de entrada da nossa lição, que é ideias introdutórias e conceituais de liderança. Nós vamos nos deparar com Mateus, capítulo 20, do verso 26 ao verso 28. Eu vou trazer algumas explicações de cunho teológico e nós vamos enxergar esse versículo, ou estes versículos, e perceber que eles tocam em vários temas importantes. Mateus, capítulo 20, de 26 a 28, ele toca em vários assuntos importantes. Primeiro, ele destaca o reino de Deus e vai mostrar a invenção de valores. Como, pastor? Você percebe que Jesus está a responder à ambição dos discípulos. Quais? Tiago e João, que queriam lugares de destaque no reino de Deus. Então, se você olhar do capítulo 20, do verso 20 ao verso 24, você percebe que esses rapazes, eles se aproximam porque eles querem lugar de destaque. Esse é um dos pontos negativos em quem quer ser um bom líder, em quem quer ser líder de resultados. Tem pessoas que já chegam em ambiente já querendo mostrar o que ele é. E nós temos uma filosofia aqui na Yadma e na minha casa, e aqueles que estão ladeados a mim, que a humildade precede a honra, e o tempo diz às pessoas quem você é e para que você veio. O tempo se encarrega de mostrar cada características que você tem. Você não precisa atropelar ninguém para mostrar quem de fato você é. Então, tá aí Tiago e João, e eles querem lugar de destaque. Aí você percebe que ele aproveita a oportunidade para ensinar. Jesus aproveita essa oportunidadezinha aí para ensinar que a verdadeira grandeza no reino de Deus não se mede pelo poder ou pela posição, tá? Então, a autoridade no reino de Deus não se mede pelo poder ou pela posição. Pastor, então se mede como? Se mede pela capacidade de servir as outras pessoas. Tem gente que tem vergonha de servir um copo de água, uma bandeja de água na igreja, tem vergonha de ficar na portaria, tem vergonha de servir em alguns ambientes, tá? Porque ele acha que servir é humilhar ele.
passar com a bandeja de água e ir até o altar, levar uma água para alguém, limpar, tá? Uma área da igreja, é humilhação. E Cristo vai ensinar que a verdadeira grandeza no reino de Deus, ela não se mede pelo poder ou pela posição, mas se mede pela capacidade que você tem de servir as outras pessoas. É o que está no texto áureo. Isso é um dos pontos. Então você percebe que essa invenção de valores é característica do reino de Deus. O que é exaltado no mundo, a gente vai perceber que está ligado à autoridade, domínio, status. As pessoas querem isso, eles querem autoridades, eles querem domínio, eles querem dominar e eles querem status. A briga hoje na igreja é para saírem nos cartazes, é para estarem na escala, nos cultos principais da igreja, onde tem muita gente. A maioria das pessoas querem status. E Cristo vai rebater com isso. Então, nós vamos perceber que nós precisamos ser subordinados ao princípio do serviço e da humanidade. Tá? Então, nós percebemos que tem pessoas que não são humanos. Eles não sentem a dor dos outros, eles não chegam para perto. E só faz isso quem tem o princípio da humildade. Então, serviço e humildade são coisas que devem andar juntos na vida daqueles que querem ser bom líder de resultados. A humildade e o serviço devem andar juntas. Juntas. Se você quer crescer, seja humilde. Mas que a tua humildade não seja fingida. Um fingimento de humildade. Procure em Cristo ser líder dotado de humildade. Humildade também não é você andar rasgado, não é você andar, maltrapilho, de forma nenhuma. Isso é o seu caráter, a sua simplicidade, que isso é de dentro para fora. Não está ligado à sua roupa, não está ligado ao seu calçado, não está ligado à sua aparência, tá? Física, mas está ligado à sua aparência espiritual e à forma de como você trata e lida com as outras pessoas. Nós vamos a um exemplo que é a teologia da cruz. Está ligada nesse texto de Mateus, capítulo 20 e verso 26 a 28. Nós vamos perceber que esse ensinamento de Jesus está ligado ao conceito de teologia da cruz, onde o poder de Deus é revelado na fraqueza e na humildade. Então a cruz vai mostrar esse momento de fraqueza e de humildade. Como, pastor? Como será explicado na crucificação? Enquanto o mundo valoriza o poder e a imposição, o reino de Deus valoriza o sacrifício e o serviço. E você percebe que Cristo mostra isso aonde? Na cruz. Ele permite se humilhar. Ele permite ir à cruz. Ele se permite ir ao sacrifício. Há um texto de Isaías que diz que olhando para ele não viam nada que lhe desejasse. Porque ele levou sobre si as nossas feridas, as nossas dores, e pelas suas cicatrizes nós fomos sarados. Cristo desceu às partes mais baixas da terra para que você fosse o líder que você é, o obreiro que você é. Então esse é um primeiro ponto da nossa revista, baseado no texto áureo.
no texto áureo. O texto áureo também está ligado à liderança como serviço. Então, serviço também é algo ligado à liderança. A frase: quem quiser ser grande entre vós, seja vosso serviçal, está no verso 26. Quem quiser ser grande, seja aquele que faça mais, seja aquele que serve mais. Então, subverte a noção comum de liderança, tá? Então, liderança está ligado a alguém que está disposto a servir. Então, nós precisamos entender que, à luz da Bíblia, servir é algo profundo para nós. Então, você precisa entender que servir, tá? É algo de Deus. É algo de Deus. Então, nós, líderes, precisamos entender esse ponto de vista. Cristo está preocupado em preparar pessoas. Por isso, no verso 26, ele vai usar a seguinte expressão: quem quiser ser grande entre vós, seja vosso serviçal. Subverte a noção comum de liderança. Na teologia cristã, a liderança é sempre exercida como espírito de serviço. E esse serviço deverá ser voluntário. Nós percebemos que isso está ligado, tá, a Cristo. Esse serviço, ou esse espírito de serviço, modelado pelo próprio exemplo de Jesus. Ele enfatiza que quem deseja uma posição de influência ou proeminência deve estar disposto a ser servo dos outros. Isso reflete, primeiro, a ética do serviço sacrificial, que está no centro da ética cristã. Então, serviço sacrificial. Cristo veio como sacrifício por amor a mim e a você. Então, sacrificar a sua vida, está disposto ao serviço, que existe serviços que não têm horário para a liderança. Você está em casa, um bom líder não desliga o celular. Um bom líder às vezes abre a mão de sentar para um almoço, para ir a um atendimento. Um bom líder é um bom socorrista, porque quando alguém grita pedindo socorro, ele deixa tudo para socorrer, para prestar um bom serviço. Então, cristologicamente, nós vamos olhar do ponto de vista, olhando a matéria de cristologia do serviço. Jesus se apresenta como filho do homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Você percebe que Mateus, o verso 28 do capítulo 20, que está ligado ao nosso texto áureo, aponta para isso. Então, esse título messiânico que ele usa frequentemente sublinha sua humildade e missão redentora. Ele contrasta a sua missão com as expectativas messiânicas tradicionais de um rei glorioso e conquistador, afirmando que ele veio para servir e não para ser servido, refletindo o caráter e a humildade de Deus. Então, nesta primeira lição, que nós estamos gravando aqui agora para vocês, baseado no ponto de vista do texto áureo, nós aplicamos agora o segundo ponto, e nós vamos falar agora do terceiro ponto, que é o sacrifício redentor de Cristo.
No versículo 28, Jesus afirma que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui o termo resgate, em grego, é lutron. Refere-se ao pagamento feito para libertar um escravo ou prisioneiro. Este é um dos primeiros exemplos de Jesus. Ele veio pagar, tá? Ele veio abrir mão daquilo que era dele para resgatar pessoas. Então, nós percebemos que o Evangelho de Mateus, ele vem sobre o propósito da morte de Jesus. A ideia que Mateus dá para nós é uma ideia de redenção, tá? De redenção. Do ponto de vista da soteriologia, nós falamos agora do ponto de vista da cristologia, agora do ponto de vista da soteriologia, do ponto de vista da doutrina da salvação, esse versículo aponta para o conceito da redenção vicária, tá? Ou seja, Cristo ofereceu a sua vida em lugar de muitos, resgatando-os da escravidão do pecado. Então Jesus é o servo sofredor descrito em Isaías capítulo 53, cujo sofrimento e a morte traz libertação e reconciliação para toda a humanidade. O quarto exemplo que aparece em Mateus capítulo 20, do verso 26 ao verso 28, é o exemplo que Cristo traz a todos os homens. O ensino de Jesus aqui não é meramente teórico, tá? Jesus não é aquele que manda fazer e ele não faz. O ensino de Cristo aqui, ele não é um ensino teórico, mas um ensino profundo e prático. Jesus viveu o que ensinou, culminando com um ato supremo de serviço. A sua morte na cruz, exemplo de autossacrifício, serve como um padrão para os seus seguidores. A liderança cristã, assim, é marcada pela disposição de colocar as necessidades dos outros à frente das suas necessidades. Então, a necessidade de cada membro da sua igreja, de cada irmão, de cada congregado, de cada liderança, ela está à frente das tuas necessidades. Então você precisa abrir mão, tá? Das tuas necessidades para colocar a necessidade do próximo na frente da sua, uma vez que você quer se tornar um bom líder de resultado. Então, o resumo teológico de Mateus, capítulo de número 20, do verso 26 ao verso 28, é a seguinte: Jesus ensina que a grandeza no reino de Deus é definida pelo serviço e não pela autoridade. O modelo de liderança cristã é o próprio Cristo, que, embora sendo filho de Deus, escolheu o caminho da humildade e do serviço, culminando no sacrifício da sua vida para a salvação da humanidade. A teologia da cruz e da redenção estão presentes, sublinhando que o verdadeiro poder e glória vem através do sacrifício e do serviço aos outros. Essa passagem, portanto, desafia as normas sociais e religiosas e convida os cristãos a viverem de acordo com os valores do reino de Deus, onde servir é reinar e sacrificar-se pelos outros é o maior ato de liderança. Então você precisa entender que servir é sacrifício,
Por você, não. É sacrifício pelos outros. Mas isso é o maior ato de liderança. Então, nossa lição, ela vai trazer a ideia, tá, de que você precisa entender que você precisa servir as pessoas e você precisa viver para servir. Viva para servir. Viva para entender as pessoas. Sacrifique a sua vida para que pessoas sejam bons líderes. Se sacrifique para que pessoas estejam bem. Busque trazer ao rosto das pessoas um rosto de alegria, um olhar de alegria, um semblante de felicidade. Enquanto que algumas das vezes você vai estar num sacrifício tão grande para que pessoas cheguem mais longe. A nossa lição, ela tem a introdução. O primeiro ponto da nossa lição, ela vai falar sobre a origem e a natureza da liderança. Está dividida em 3 subtópicos. Nós vamos ver aqui a origem da liderança, que a gente percebe que começa lá no Jardim do Éden, e Deus faz isso justamente apontando para Adão. Nós vamos ver alguns exemplos. O primeiro exemplo disso está sobre Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28, onde Deus disse, tá? Quando ele criou o homem, Deus dá um mandamento ao homem, que é dominar e cuidar da terra. Dominar e cuidar da terra. Cuidar da terra. Então, quem lidera tem que cuidar. Então, líder que não cuida não é líder. Todo líder de resultados se preocupa em cuidar. Se você é mulher, o homem, e que planta, tá? Tem na sua casa aí plantas. Todo dia você precisa molhar. Tem plantas que não gostam de água, então você precisa colocar ela no lugar adequado para que ela cresça, se torne uma planta bonita. Você precisa cuidar. Então, se você quiser manter a sua casa bonita, você precisa levantar pela manhã para cuidar da casa. Então, tudo o que você quer que tenha uma boa representatividade deverá ser bem cuidado. Para isso, você vai precisar se sacrificar para que a beleza ela fique estampada. Então, nós vamos perceber que dentro desse processo da origem e a natureza da liderança está dividido lá em algumas eras. A era medieval, a era moderna. Nós vamos perceber que na era moderna vai entrar a questão da Revolução Industrial. Eu vou deixar isso para os professores falarem na sala de aula. No segundo ponto da lição nossa, nós vamos ver que está a natureza da liderança. E dentro da natureza da liderança está teoria de liderança, teoria de comportamento, teoria de contingência, teoria transformacional. Esses são os pontos que está dentro do segundo ponto da nossa lição. Na teoria da liderança, a teoria dos traços sugere que certas características pessoais, como carisma, confiança, inteligência, são fundamentais para um bom líder. Isso implica que líderes nascem com qualidades inerentes. Então, meu pai, que já dorme no Senhor, ele dizia para a gente o seguinte: meu filho, o espinho, quando tem de furar, de novo ele já traz a ponta. Então,
quem vai ser um bom líder amanhã, de novo, já demonstra que ele será um bom líder. Segundo subtópico da nossa lição diz sobre a teoria comportamental. O que eles dizem sobre líder? Ele diz o seguinte: foca no comportamento dos líderes em vez de suas características inatas. Sugere que as habilidades de liderança podem ser desenvolvidas através da prática e da aprendizagem. Então, para estes que defendem a teoria comportamental, dizem que líder só será líder quando eles vão para a prática e eles vão para o aprendizado. Já os que ensinam sobre a teoria da contingência ou contingencial, eles argumentam que a eficácia da liderança depende do contexto ou da situação. Diferentes situações exigem diferentes estilos de liderança. Para estes, para cada diferente situações, existirá líderes dentro daquela área de acordo com a situação que ele vivencia, o que ele está enfrentando. Já quem defende a teoria transformacional diz o seguinte: eles enfatizam a capacidade dos líderes de inspirar e motivar seus seguidores a alcançar objetivos maiores e transcendem interesses pessoais. Esse estilo de liderança é caracterizado pela capacidade de criar uma visão compartilhada e engajar os membros da equipe de forma significativa. Olha só que isso é interessante. Um bom líder, ele vai criar uma visão compartilhada. E essa visão compartilhada, ela vai engajar os membros da sua equipe de forma significativa. Quando você está trabalhando em equipe, que essa equipe consegue entender a sua visão, vai ficar fácil para você desenvolver a sua tarefa. Então, existe na nossa revista o aspecto psicológico e social. Todo líder precisa ser líder motivacional e ele precisa influenciar. Nós vamos perceber que um bom líder, ele é proativo. Existe nele proatividade. Ele vai estar sempre buscando algo para tentar atrair, chamar atenção. Um bom líder não espera ser mandado. Como ele é proativo, ele vai estar sempre procurando algo para fazer, para tentar formar pessoas. Um bom líder, ele é alguém organizado. Ele vai sempre procurar organizar um ambiente onde ele está, para que esse ambiente se torne um ambiente agradável para a aprendizagem e para o exercício do seu trabalho. Nós vamos perceber que todo bom líder precisa estar disposto a mudanças para que essas mudanças lhe tragam inovações. Tem pessoas que não querem mudar. Tá? Existe aí um jargão bem antigo ligado aos católicos, que eles dizem o seguinte: na lei que eu nasci, nessa lei eu morro. Ou seja, não estou aberto para mudanças e para inovações. Você precisa entender algo para o bem das pessoas. Você precisa buscar entender essas diversidades de culturas. E um bom líder precisa estar pronto e aberto para entender
que nem todo lugar que você vai chegar, você vai conseguir implantar aquilo que você aprendeu de cara. Você vai esperar, fazer uma leitura do ambiente onde você está, para que você consiga implantar a sua linha de raciocínio. Dizer aos professores, aos irmãos que vão aplicar essa revista, nós precisamos sacrificar a nós mesmos. E a orientação de Jesus é que nós deveríamos nos doarmos. Aí está um dos pontos primordiais na vida de um líder. Busque ser líder de resultados. Busque dividir o que você aprendeu com as pessoas. Se vista de uma nova roupa. Eu digo isso do ponto de vista espiritual. Tá? Coloque uma roupa que vai ajudar pessoas. Eu, em um dos meus livros, A Arte de Pastorear, aliás, Pilares de uma Vida Ministerial Bem-Sucedida, eu escrevi uma frase que eu vi em um livro que me chamou a atenção. Deixa eu compartilhar com vocês, pegar rapidamente aqui para compartilhar com vocês. Pilares de uma Vida Ministerial Bem-Sucedida. Eu vou abrir, porque eu não tenho nenhum desse livro aberto. Abrir aqui para te mostrar algo que me chamou muita atenção. Se você quiser adquirir esse livro depois, é só falar comigo. Olha só. Uma reflexão que eu li é uma frase de Fernando Teixeira de Andrade. Quem tem esse livro meu aí, tá? Viu essa frase? Tá assim, ó. Na vida ministerial, sempre haverá momentos desafiadores. Isso nos exigirá calma, tranquilidade e bastante equilíbrio, pois uma decisão ministerial precipitada poderá trazer culpabilidade para toda uma vida. Logo antes de partir para o ataque, respire, sente, beba água, assim perceberá que estarás mais calmo para lidar com o problema do início até o final, trazendo soluções que farás partes andarem juntos em segurança até o final da jornada. Agora, a frase de Fernando Teixeira de Andrade diz o seguinte: há um tempo que precisamos abandonar as roupas usadas, pois elas já têm um formato do nosso corpo. Logo precisamos esquecer os nossos caminhos, as estradas que trilhamos, as topadas e tropeços que levamos, pois eles nos levam sempre ao mesmo lugar. Estamos no tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Então, tem horas que todos os nossos costumes, algumas coisas que a gente carrega ao longo dos anos, precisa ficar para trás. Precisamos estar dispostos a conquistarmos novos horizontes. Com isso, você estará sempre à frente para aprender aquilo que Deus tem para lhe oferecer. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 13. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João
informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilhavam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha o perfil de liderança. Os camaradas sem formação acadêmica, mas como eles andaram com Jesus, estavam levando traços do que aprenderam com Jesus e pelo seu comportamento, pela sua maneira de se expressar, pela maneira de resolver as coisas, foram identificados que eles andaram com o maior líder porque eles traziam os traços. Esses dias eu falei aqui na igreja sobre Pedro. Pedro tentou, na crucificação, negar que ele era um dos que havia andado com Jesus, e alguém disse assim: como você pode dizer que não andou com ele? Se a sua fala é igual a ele, se o seu comportamento é igual a ele, se você age como ele age, tudo em você se parece com ele. Então, procure formar líderes para parecer com você. Isso vai te exigir que você seja um líder de bons resultados. Termino dizendo uma expressão de Paulo, quando ele usa com uma propriedade poderosa. Ele diz assim, olha: seja meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Meu irmão, isso aí é desafiador. Então, forme pessoas parecidas com você, prepare pessoas para que se pareçam com você, uma vez que você se parece com Cristo. Deus em Cristo abençoe a cada um de vocês nessa escola bíblica de educação continuada. Deus abençoe.